Que a paz seja convosco. Eu quero aqui começar a agradecer todos os novos inscritos aqui no meu canal no YouTube. Enfim, meus amados, chegamos aí a 300 amigos. Eu quero aqui externar a minha gratidão a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal, esses novos inscritos. Você que já é inscrito aqui, que está conosco, sempre adquirindo conhecimento bíblico, conhecimento histórico. E nessa videoaula, meus irmãos, eu quero aqui trazer um tema muito relevante para os nossos corações. E que eu tenho certeza que muitas pessoas desconhecem ou não entendem dentro da sua totalidade, da sua profundidade, algo que aos nossos olhos humanos é algo extraordinário. Eu quero aqui, meus irmãos, falar e abordar sobre a ressurreição. Então eu te convido aqui, para você que gosta de teologia, que gosta de conhecer mais da palavra de Deus, que quer adquirir conhecimento, te convido a gente poder navegar junto nessa temática, falando sobre um dos temas que é um tema muito lindo, falando sobre a ressurreição dos mortos, o que é ressurreição, o caráter geral da ressurreição, tipos de ressurreição, ressurreição dos justos, ressurreição dos ímpios, primeira e segunda ressurreição. Amados, fica comigo nesse vídeo aqui que tem muita coisa bacana, muita coisa boa para a gente abordar aqui. Eu quero contar com todos vocês aqui nessa jornada. Já deu para perceber, meus amados, que eu estou aí com uns slides que você está acompanhando aí comigo, você está olhando aí esses temas que nós vamos abordar. Eu decidi fazer essa videoaula de um jeito bem didático, para que você possa ler junto comigo, para que você possa parar ali, pausar esse vídeo, anotar ali os versículos, os capítulos, acompanhar na sua Bíblia, para que você possa ficar mais esclarecido sobre esse tema, que é um dos temas que transcende a nossa realidade. Beleza? Conto com vocês. Vocês que estão chegando comigo aqui no vídeo, muito obrigado. Vocês que estão aí se adentrando, seja bem-vindo e bora lá a gente trazer esse tema maravilhoso. Introdução, amados. A doutrina da ressurreição, ela se baseia essencialmente sobre o fato da ressurreição de Cristo. Então, o mestre, nos seus 3 anos e meio, a qual teve aqui na terra, pregando, curando, libertando e trazendo salvação para muitas pessoas, o mestre ele enfatizou, tá? E deu um sentido totalmente especial a essa doutrina maravilhosa sobre a ressurreição. Depois você abra sua Bíblia lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, tá? Lá Jesus ele deixa bem claro que não haverá uma única, geral e simultânea ressurreição para os mortos, mas sim que acontecerá em 2 fases distintas: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Amém, meus amados? Mas o que é ressurreição? Primeira coisa que eu coloquei no slide que eu quero que você acompanhe. Tem o seu sentido original e o seu sentido doutrinário, tá? Sentido original. São 2 palavras gregas, uma chamada anástasis e egeiro, que define o termo ressurreição. Elas claramente, meus amados, elas indicam o quê? Tornar a vida, levantar-se, erguer-se, despertar, acordar. Esse é o primeiro sentido original. Sentido doutrinário. A ressurreição ela é ortogada da vida ao que havia se extinguido fisicamente. Então ela é o ato de levantamento daquilo que havia estado no sepulcro, aquilo que já estava morto. Várias vezes, meus amados, nós nos deparamos com a expressão dentro da Bíblia Sagrada, ressurreição dos mortos. Sim ou não? Lá no livro da carta de Paulo, né, as primeiras cartas, lá no 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 e 13, e o versículo 21 e 42, que se refere à ressurreição geral de justos e de ímpios, dentro desse contexto. Porém, tá? Quando se refere aos justos, a expressão original ela é restritiva e se traduz por ressurreição dentre os mortos, tá? Fique bem claro isso aí para nós. Então, a expressão de entre os mortos quer dizer os mortos tirados do meio de outros mortos.
Interessante isso daí, tá, meus irmãos? Segunda coisa que eu quero que você me acompanhe comigo aí nesse slide que você está vendo aí e lendo e acompanhando comigo, tá? Caráter geral da ressurreição. Nós vemos aqui o caráter geral da ressurreição, nós vamos abordar Antigo Testamento, Novo Testamento, tá? Vamos aqui no Antigo Testamento, primeiro falando desse caráter geral da ressurreição. Irmãos, dentro da temática, existem e existiram alguns personagens muito importantes da história do Antigo Testamento. E esses personagens, eles demonstram a sua confiança e também na crença da ressurreição, tá? Abraão, ele cria na ressurreição, Gênesis capítulo 22, verso número 5. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 19. Jó, capítulo 19, versículo 25, 27. Um dos filhos de Coré, cantor, ele salmodiava sobre a ressurreição, que fala lá em Salmo 49, verso número 15. O profeta Isaías, o grande profeta Isaías lá, ele cria e profetizava sobre também a ressurreição, tá? Isaías capítulo 26, verso de número 9. Daniel, o profeta, que era um profeta estadista, lá também ele declara na sua crença, também na ressurreição. Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3. Oséias, o começo dos profetas menores, lá ele começa também a destacar, e houve seu destaque em Israel, ele fez a mesma abordagem, Oséias, capítulo 13, versículo de número 14. Olha como é de caráter importante quando nós abordamos de uma maneira mais ampla, falando sobre a ressurreição. Velho Testamento, tá? Já se falava, já se tinha essa ideia, tá? Sobre a ressurreição. Vamos para o Novo Testamento? Acompanhe comigo aqui no slide. No Novo Testamento, a doutrina da ressurreição foi declarada e ensinada por Jesus em seu ministério terrestre. 3 anos e meio a qual Cristo passa pregando, salvando, curando, libertando, indo contra todo tipo de legalidade farisaica humana, já vinha sendo falado ali através de Jesus, falando sobre a ressurreição. João capítulo 5, versículo 28 e 29, João 6, versículo 39 e 40, né? E 44 e 54, Lucas 14, 13 e 14, Lucas 20, versículo 35 e 36. Olha quantos textos nós estamos aqui trazendo e abordando para você, meus amados. Não se esqueça, tá? Pare esse vídeo, anota, abra a Bíblia, compare, vai no outro versículo, que isso aí vai ficar enraizado na sua mente. Ensinadas, tá? E foi também reafirmada pelos apóstolos e os pais lá da igreja primitiva. Quando nós falamos sobre a igreja primitiva, nós começamos a pegar lá em Atos, no capítulo 2, descido do Pentecoste, mas aqui está falando lá em Atos, capítulo 4, versículo 2. Em Atenas, na Grécia, Paulo pregou a Jesus Cristo na sua ressurreição. Paulo fica 1 ano e meio na cidade de Dacaia, lá em Corinto, pregando a palavra, tá? Falando também sobre a ressurreição também de Cristo, dentro de vários fatores que o apóstolo Shaul ou o apóstolo Paulo trazia lá em Corinto. Ele também falava sobre a ressurreição no capítulo 15, versículo 20 da carta de Paulo aos 1 Coríntios. Aos Tessalonicenses também, Paulo também fala lá no capítulo 4, versículo 14 ao 16, perante ao governador Félix, lá no livro de Atos, capítulo 24, versículo 15. O apóstolo João também, ele teve uma particularidade muito grande, não só relatou os ensinos de Cristo sobre a ressurreição, mas ele mesmo ensina sobre esse assunto lá no livro escatológico de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6. Tá, amados? E aqui eu trouxe dentro desse slide que está aí para que você leia e acompanhe comigo alguns exemplos bíblicos de ressurreições literais, tá? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Beleza? Ressurreições literais de pessoas reais, tá? A história dramática da ressurreição do filho da mulher sunamita, através da oração do profeta Eliseu, lá que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 32 ali ao 37, tá? Há um caso posterior mais impressionante, um caso ali maravilhoso e mirabolante, quando nós olhamos a grosso modo, o profeta Eliseu ali, ele já havia morrido e tinha sido sepultado, tá? E um grupo lá de moabitas
que para fugir de uma perseguição inimiga, o que, que eles fazem? Ele lança o seu morto na cova, né? Justamente na cova onde foi enterrado Eliseu, e os restos mortais de Eliseu, um grande sucessor e discípulo ali de Elias, esse morto, ao tocar nos ossos do profeta, o morto reviveu e se levantou sobre os seus pés. Você pode depois acompanhar no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Que história, né, meus amados? Que história. E que homem de Deus foi o sucessor de Elias, Eliseu. Vamos para o Novo Testamento? O Novo Testamento, os exemplos são numerosos, vários exemplos. Começando pelo ministério pessoal do Messias, de Cristo, tá? O filho de Jairo. Quem não lembra da história do filho de Jairo? Mateus capítulo 9, versículo 24 e 25. O filho de uma viúva lá de uma cidade chamada Naim, que está lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 13 ao 5. Quem não se lembra de um grande amigo, um grande parceiro de Jesus, Lázaro, lá em Betânia, irmão de Maria e Marta, lá em João capítulo 11, do versículo 43 e 44. Ele mesmo venceu a morte, o próprio Cristo, o Messias, venceu a morte após 3 dias ali no sepulcro. No 4º dia, ele ressuscita, Lucas capítulo 24, verso número 6. E para confirmar a sua vitória sobre a morte, alguns corpos dos santos mortos anteriormente ressuscitaram e foram vistos lá em Jerusalém, porque a Bíblia nos respalda lá em Mateus capítulo 27, do versículo 52 ao 53. E mais tarde, tá, entre os apóstolos, Pedro orou ao Senhor e fez reviver Dorcas. Atos capítulo 9, do versículo 37 até o versículo 41. Beleza, meus amados? Vamos adentrar agora dentro dos tipos de ressurreição. Irmãos, dentro dos tipos de ressurreição, há 3 coisas aqui que nós precisamos entender, que de repente você não sabe, mas a partir desse vídeo que está todos vocês aqui comigo, muito bom estar com todos vocês aqui, nós temos a ressurreição nacional, a ressurreição espiritual e a ressurreição física. Amém, meus amados? Vamos aqui falar sobre a ressurreição nacional. Ela é uma linguagem metafórica, tá, irmãos? Olha só, uma linguagem metafórica. A ressurreição e a renovação do povo de Israel em termos políticos e materiais e espirituais, tá? Deuteronômio capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 30. Deuteronômio 28, do 62 ao 64. Livro de Levíticos 26, do versículo 14 ao 25. Ezequiel 11, 17. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 37, 21. Jeremias capítulo 24, versículo 6, Ezequiel 36, do versículo 24 e 28. Olha o tanto de versículo para você abrir sua Bíblia depois, viu, amados? O cumprimento totalmente cabal das profecias relativa à ressurreição nacional acontecerá na vida pessoal do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Porque Zacarias fala lá no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos agora falar da ressurreição espiritual. Refere-se também, metaforicamente, a um renascimento espiritual dos que estavam mortos em delitos e pecados. Lá, Efésios capítulo 2, versículo 1. E foram vivificados espiritualmente. Romanos capítulo 6, verso de número 4. Há, no entanto, um sentido literal dessa ressurreição, no que tange à ressurreição corporal. Porém, o aspecto físico da ressurreição diz respeito aos corpos levantados das sepulturas, os quais sofrerão uma metamorfose, isto é, uma transformação do físico para o espiritual, daquele corpo corruptível para aquele corpo incorruptível, daquilo que transcende, daquilo que vai além, daquilo que nós não conseguimos explicar com nossos pensamentos humanos. É algo transcendente. Tá entendendo, meus irmãos? Acompanhe comigo depois no livro de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos falar sobre a física. Agora, nós precisamos, amados, distinguir esse tipo de ressurreição em 2 ângulos, tá? A física. O temporal e o escatológico, tá? Dentro desses 2 âmbitos, dentro dessas 2 nuances. No sentido temporal, temos o exemplo de pessoas que morreram e foram sepultadas e pelo poder de Deus ressuscitaram e posteriormente voltaram a morrer.
Eu acabei de falar aqui sobre Lázaro, tá entendendo? Pessoas que foram ressuscitadas, chegou um certo momento da sua vida, elas morreram. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 37, Mateus, capítulo 9, do versículo 24 ao 25, ele tem a sua narrativa e dá para você entender melhor nesse âmbito que eu estou dizendo. Então, no sentido escatológico, no tanto justo quanto os ímpios vão ressuscitar fisicamente lá no grande dia, tá, meus irmãos? Os justos se levantar-se-ão dos seus sepulcros na vida do Senhor, os justos, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 ao 52, João, capítulo 5, versículo ali 29, e os ímpios se levantarão, não com os santos, mas no fim de todas as coisas, no juízo final. Tá entendendo, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. E aqui vamos falar aqui para a gente encerrar esse vídeo, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso sobre a ressurreição aqui dos justos e dos ímpios. Beleza, meus amados? Primeiro vamos falar sobre a primeira ressurreição. Nós vamos falar sobre o tempo, a natureza dos corpos ressurretos. Primeira ressurreição, o tempo. Nós podemos aqui dividir ela em 3 fases distintas. A primeira fase refere-se à ressurreição de Cristo, identificada como as primícias dos mortos, 1 Coríntios capítulo 15, verso número 20. A segunda fase refere-se à ressurreição dos mortos em Cristo, a qual se efetuará no chamamento especial por ocasião da volta do Senhor sobre as nuvens, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 14 e 17. A terceira fase da primeira ressurreição refere-se àqueles mortos no período ali da grande tribulação, os quais são chamados de mártires da grande tribulação. Refere-se ao restolho ali da ceifa, isto é, as espigas da colheita. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, Apocalipse 14, do 1 ao 5 e Apocalipse 20, do 4 ao 5. Tá? Natureza dos corpos dos ressurretos. Não importa como os corpos foram sepultados-se em covas aqui na terra, ou no fundo dos mares, nos rios, ou cremados. Na realidade, os mesmos corpos serão ressuscitados. No caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão transformados. Um corpo vivificado, um corpo ali incorruptível, que nem fala no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 38, iguais aos corpos ressurretos daqueles de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso ali de número 21. Aí vem a segunda ressurreição, meus amados. Tempo, natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios e o estado final dos ímpios, tá? O tempo. Já sabemos que Jesus distinguiu duas ressurreições, sim ou não? A dos justos e a dos ímpios. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Alguns intérpretes, alguns teólogos, tá entendendo? Alguns eruditos entendem a ressurreição dos mortos como um só evento no mesmo tempo, tá? Declaram-se que a única distinção é que uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição. Entretanto, essa teoria, amados, aqui, conforme esse estudo, ela é largamente ali refutada. Na verdade, o tempo da segunda ressurreição acontecerá no fim de todas as coisas, após o período ali do milênio aqui na Terra, quando haverá o juízo final diante do grande trono branco, que nem fala em Hebreus capítulo 4, verso número 13. Tá? Tem muitos teólogos que discordam, outros concordam, mas enfim, meus amados, o meu lema aqui não é trazer um debate, mas sim trazer luz à palavra para que você entenda. Segunda coisa, a natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios. Quanto à ressurreição, o processo será o mesmo que os dos justos. Seus corpos terão todas as particularidades físicas reunidas e transformadas em corpos espirituais, tá? Mas sem qualquer glória. Tá entendendo? A semelhança dos justos no Hades e os espíritos se unirão aos seus corpos sepultados para serem julgados por suas obras. Apocalipse 20, verso número 14, Daniel 12, verso número 2. Então, nenhuma glória, nenhuma beleza, mas totalmente inglório
para que sejam prestadas contas perante ao Supremo Juiz, que nem fala lá em Hebreus capítulo 14, capítulo 4, versículo número 13, e Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7, Hebreus 9 e 27, tá, amados? Aqui nós estamos falando de corpo de ímpios, tá entendendo? E olha o estado final dos ímpios. Na verdade, os ímpios ressuscitarão para a segunda morte, tá entendendo? A primeira morte já se foi, que é essa morte física, mas vai ter a segunda morte, que ela é pior do que a primeira. E a segunda morte é para todos aqueles que viraram as costas para Jesus, que escarneceram de Deus, que não quiseram andar nas suas leis, nos seus caminhos, que estão aí blasfemando contra o Espírito Santo. Esses daí, meus irmãos, literalmente, o estado deles vão ser fogo eterno, né? Então, meus amados, essa segunda morte não significa o aniquilamento, mas o banimento da presença de Deus, tá? A Bíblia fala lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 9. Esse banimento, ele implica que todos os ímpios serão lançados aonde? No Geena, ou Geena, né? No grego, chamado lago de fogo, tá? Que nem fala lá em Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao 46, que arde continuamente como fogo inipagável, né? E o tormento será literalmente eterno. Tá entendendo, meus amados? Eu quero aqui até te aconselhar, tem um vídeo meu que já bateu aí mais de 1.000, tá chegando a 1.200 visualizações, falando sobre o inferno é real. Então eu te convido, você que não assistiu esse vídeo, assista esse vídeo lá. O inferno é real. Já batemos aí a 1.000 e quase já chegamos a 1.200 visualizações. Falta pouco para chegar a 1.200 visualizações. Eu te aconselho a assistir, aonde fala sobre o inferno é real, aonde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. E a conclusão desse vídeo aqui, amados, é o seguinte: a esperança da igreja está baseada na ressurreição de quem? Daquele que verteu o sangue na cruz do Calvário, daquele que entregou sua vida, daquele que tem ali as mãos furadas, que é Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição são a garantia total de que ele voltará, e a sua vitória sobre a morte, como foi a sua glória, seu triunfo e seu poder. Beleza, meus amados? Então é isso que eu quero deixar no coração de cada um de vocês. Você que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, já chegamos a 300 amigos e amigas aí, olha que coisa boa. Daqui a pouco já estamos chegando a 500 pessoas, quase 1.000 pessoas, meus amados. 85% das pessoas, ou 80% que estão assistindo o meu vídeo, não estão inscritos no meu canal. Então eu te aconselho, meu amado, e peço até uma ajuda para você aqui. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe o vídeo, porque o YouTube, para honra e glória de Deus, já está encomendando meus vídeos ali para muitas plataformas dentro do YouTube. Beleza, meus amados? Eu quero aqui agradecer todos vocês de coração, os novos inscritos, você que já são inscritos, que estão comigo lá desde o começo. Muito bom estar com vocês aí. Que o grande amor de Deus, a doce consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus amados. E que nós possamos aí conhecer mais da palavra de Deus. Que nós possamos ressuscitar com Cristo quando ele vier buscar a sua igreja. Beleza, meus amados? Compartilhe esse vídeo, um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Deus vos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, meus amados. Tamo junto.